Se você acha que já viu tudo, prepare-se agora para encarar o relato marinho mais perturbador e impossível de ignorar menos. Continue lendo antes que essa história seja enterrada de novo. Há registros que deveriam jamais ter sido apagados. E por trás das águas profundas sempre existiu algo grande demais, antigo demais e assustador demais para ser aceito pelo mundo científico. O oceano guarda segredos que não se curvam a explicações. E entre eles existe um que está voltando à superfície, empurrando a humanidade para o limite do que ela está preparada menos ou não para saber. Tudo começou quando sinais anômalos foram captados por uma equipe de oceanógrafos independentes que monitoravam ruídos subaquáticos na Fossa das Marianas. A princípio, pareciam apenas vibrações aleatórias, mas não eram. Algo produzia padrões rítmicos que desafiavam qualquer dispositivo de rastreamento, como se estivesse se movendo de forma simultaneamente lenta e instantânea. Uma criatura colossal. Mas não era apenas o tamanho que chocava menos. Era a forma como ela se movia. Nenhum animal conhecido pela ciência era capaz de se deslocar em direções contraditórias, como se dobrasse seu próprio corpo através do espaço líquido. O sonar marcava o deslocamento, construindo imagens deformadas, triangulações impossíveis e ecos que se repetiam com atraso irregular. Era como tentar registrar um pesadelo com uma câmera. Nada permanecia fixo, nada fazia sentido. A equipe enviou os dados para análise. Para a surpresa deles, ou talvez para o horror, especialistas internacionais rejeitaram imediatamente um material, erro no sonar, falha de equipamento, interferência magnética. As desculpas vinham rápidas, como se todos tivessem combinado antes mesmo de olhar o conteúdo. Renomados oceanógrafos, que normalmente disputariam qualquer oportunidade de analisar uma descoberta desta magnitude, simplesmente recusavam. Era óbvio demais para ser coincidência. Alguém queria que aquilo fosse ignorado. Os relatos dos mergulhadores começaram pouco depois. Trabalhadores de plataformas submersas relatavam sombras descomunais, passando muito abaixo da linha de visibilidade. Os poucos que ousaram descrever os movimentos afirmavam ver algo que não deveria ser fisicamente possível. A criatura parecia se deslocar como um borrão líquido, dobrando o próprio mar ao redor de si. Um deles disse que era como assistir o oceano ralear, expandir e depois fechar-se novamente, tudo em segundos. Uma sensação de pânico irracional acompanhava as aparições, não só entre os humanos. Sensores biológicos mostravam que cardumes inteiros fugiam antes que a criatura fosse detectada. Tubarões recuavam. Lulas gigantes desapareciam das regiões próximas. O mar inteiro parecia evitar aquilo. Então, vieram as imagens. No início, borrões quase inúteis, mas em uma noite de tempestade, a câmera de profundidade de um submersível capturou parte de sua silhueta. Não era simples. Não era compreensível. A criatura parecia composta por segmentos que se moviam de forma autônoma, criando ondulações e torções que contradiziam qualquer conhecimento de anatomia. Era como se cada parte tivesse vida própria, mas ainda assim funcionassem como um organismo unificado. O mais estarrecedor era a ausência de olhos. Nenhuma cavidade, nenhuma forma reconhecível de percepção ambiental. E mesmo assim, era evidente que ela enxergava menos, talvez até demais. Ela nos nota antes de nos aproximarmos, relatou o piloto do submersível, que nunca mais voltou a mergulhar. A comunidade científica tentou abafar. Mentiras confortáveis foram empilhadas como cimento sobre o assunto. Mas a verdade não permanece afundada para sempre. Quando a criatura emergiu pela primeira vez, mesmo que de forma parcial, o mundo não pôde simplesmente virar o rosto. Um navio de pesquisa russo, navegando próximo à costa do Japão, registrou algo imenso subindo rápido demais para ser natural. A água ao redor começou a girar, formando vórtices concêntricos, como se o oceano estivesse sendo puxado por linhas invisíveis. O radar travou. As bússolas piraram. O rádio chiava como se algo estivesse raspando dentro dele. O casco inteiro do navio vibrou, como se algo estivesse tocando em sua parte inferior. Não arranhando, não batendo, tocando, como se estudasse seu formato, reconhecendo seus limites, fazendo um mapeamento tátil que nenhuma criatura deveria ser capaz de realizar. Quando uma parte do colosso rompeu a superfície, todos congelaram. Era um apêndice espiralado, enorme, de textura lisa e escura, que se erguia como um pilar vivo, sem articulações definidas. Ele se contorceu no ar,
dobrando-se em ângulos contrários à própria estrutura. A equipe descreveu aquilo como um movimento que parecia ir contra a ideia de realidade. A filmagem desapareceu horas depois, junto com a tripulação. As autoridades anunciaram tempestade súbita, mas o mar estava calmo naquela noite. Relatos similares surgiram em outros cantos do planeta. Ilhas isoladas passaram a registrar estranhas ondas que pareciam se mover em padrões geométricos. Satélites detectaram sombras profundas em regiões onde não havia qualquer razão para existirem. O Oceano Atlântico registrou variações térmicas como se algo enorme estivesse subindo dos abismos. Alguns teóricos independentes começaram a sugerir que o Colosso não era uma criatura no sentido biológico tradicional. Talvez fosse algo mais antigo do que a própria vida marinha, menos algo cuja existência precedia a evolução convencional, algo que não se movia conforme as leis conhecidas, porque jamais foi moldado por elas. Uma das teorias mais temidas dizia que a criatura não se deslocava através do espaço, mas o dobrava, como um organismo que se contorce pelas brechas do próprio oceano. Isso explicaria os movimentos múltiplos, os sensores confusos, os ecos deslocados. Talvez ela nunca estivesse em um único lugar, por completo. Talvez fosse grande demais para caber na nossa percepção. As equipes independentes que ainda tentavam registrar dados começaram a desaparecer com frequência aterradora. Submersíveis voltavam com marcas de compressão no casco, como se tivessem sido espremidos por uma força que vinha de várias direções ao mesmo tempo. Equipamentos eletrônicos surgiam completamente desmagnetizados. Cabos eram encontrados trançados, como se algo estivesse entrelaçado com precisão quase artesanal, mas usando força inumana. Um relatório não verificado, passado anonimamente, descrevia uma observação realizada a centenas de metros de profundidade. De acordo com o texto, a criatura cruzou diante das luzes do submarino em um movimento tão rápido que o registro visual captou apenas um arraste de silhueta. Mas o que mais assustou a equipe não foi isso. Foi perceber que a água ao redor dela não se movia. Era como se ela não deslocasse o oceano. Ao passar menos, como se fosse um intruso, vindo de algum lugar onde a água não existia. Não era uma criatura se movendo dentro do mar, escreveu um dos pesquisadores. Era o mar tentando entender o que estava passando por ele, com mais aparições e mais registros sendo encobertos. Alguns países começaram silenciosamente a restringir pesquisas profundas. Havia uma recomendação não oficial entre oceanógrafos: evitem os abismos. O motivo jamais foi oficialmente explicado, mas todos sabiam. Quanto mais tentavam evitar o assunto, mais a criatura parecia se aproximar. Registros recentes indicam que o Colosso mudou de comportamento. Se antes era uma presença esporádica e silenciosa, agora parece surgir com frequência crescente. Em algumas regiões, barcos pesqueiros relatam barulhos profundos que fazem a água vibrar, como se um motor gigantesco estivesse funcionando lá embaixo. Redes são puxadas para profundidades impossíveis. Correntes marinhas mudam de direção sem causa aparente. Há quem diga que ela está subindo, e que, se continuar nesse ritmo, logo não será possível ignorar o que muitos tentaram esconder. O último relato, vindo de pesquisadores desaparecidos no Pacífico Sul, descreve algo perturbador: padrões luminosos surgindo na superfície da água durante a madrugada. Não eram bioluminescência comum, eram desenhos geométricos, ondulações que brilhavam de dentro para fora, como se a criatura estivesse enviando um sinal ao mundo acima. Ou pior, um aviso. Ninguém sabe o que ele significa. Ninguém sabe se é comunicação, ameaça ou apenas a forma da criatura perceber a superfície. Mas quem viu descreve a experiência como algo que raspava na alma, uma sensação de ser observado por algo que jamais deveria saber que você existe. O oceano permanece inquieto, e aos poucos, os registros ignorados se acumulam tanto que negar se torna ridículo. A criatura está lá, sempre esteve, mas agora está se movendo de forma cada vez mais ousada, como se o mar já não fosse suficiente para contê-la. A pergunta que resta é simples e apavorante: por quanto tempo mais conseguiremos fingir que ela não está vindo em nossa direção? Se você quer que mais pessoas descubram o que está sendo escondido, compartilhe este relato agora, antes que ele também desapareça.